Olá pessoal, boa tarde ou bom início de noite, não sei como você prefere. Olha quem está aí, a minha mãe. Bem-vinda, mãe. Muito bom ter a senhora aqui com a gente. Mais uma semana, a gente está chegando ao final de mais uma semana e com ele mais um final do Eu, Você e a Bíblia. Nós estamos conversando sobre 1 Pedro. Deixa eu fixar isso aqui. Vamos dando a saudação aí para a turma que vai chegando. Olá, Lucinha, bem-vinda. Olha só que legal, hoje eu tenho a minha mãe aqui com a gente, hein? Privilégio. Boa noite, Lucinha. Olá, Janaíne, João, bem-vindos. Olá, Ana. Ei, você estava meio sumida, hein, Ana? Ou estava ontem aqui com a gente? Fala, Ellerson, bem-vindo. Eu, você e a Bíblia. E aí, estão gostando de 1 Pedro? Tá legal? Olá, Ariane. Bem-vinda. Tá sozinha aí ou tá com o Serginho e o Sérgio? Na hora que chegar, se você ainda não tiver acabado a live, eu vou interromper. Ah, interromper nada, ué. Você atende aí, você me interromper? Meu filho tá falando que vai me interromper aqui, você acha? Ah, o horário é complicado, tá certo, Ana, mas você está assistindo depois, gravado, lembra que fica gravado, hein, lá no meu canal, Plataforma do Reino, ou aqui mesmo no Instagram da CPV. Quem mais chegou por aí? Sara, oi, minha querida, Vivi, bem-vinda, tá com os dois, Ariane, então manda um beijo pro Serginho e pro Sérgio. Legal, Ana, muito bom. Olá, Arnaldo, bem-vindo, querido. Boa noite. Vamos lá. Hoje vai ser muito legal completar aquilo que o apóstolo Pedro está ensinando e falando pra gente através do capítulo 2. Muito doido, você vai ver. Ah, a Mari tá aí com você. Beijo, Mari. Muito bom. Legal demais. Quem mais está chegando por aí? Sônia Chiurco, Zé Carlos, bem-vindos. Legal ter vocês aqui. Olha, eu pensei em colocar de novo o nosso fundinho musical, mas é complicado, viu? A gente postou aí um vídeo que foi feito pelo pessoal da integração de Jundiaí, Vinhedo, eu postei no meu Facebook, eles já travaram só porque tem uma música lá sendo cantada. Esse povo é muito chato. Ah, quem mais que tá chegando por aí? Passaram rápido, o pessoal tá entrando, eu não vi direito aqui. Dionísio, Débora, isso? A Antônia, bem-vinda. Olá, Débora. Bem-vindo, Zé Carlos, tá aí com você ou não? Tá só você? Domingas, bem-vinda também. Olá, Osvaldo. Oi, meu amor. A Suzy acabou de entrar. Olá, Ana Kelly. Tá com as meninas aí ou tá sozinha? Uau, legal demais a turma chegando, hein? Opa, hoje o pessoal tá chegando rápido, né? Muito bom. O que é, o feriado? Ah, o Zé tá aí, ok. Em nome de Jesus, que o Zé Carlos seja abençoado nos seus negócios, que as realidades do céu venham para ele, que haja avanço nos negócios dele, para a honra e glória do Senhor. Ah, ô Domingas, está no trabalho ainda, então aproveita aí. Beijo, meninas que estão aí com a Ana Kelly, quem mais chegou? Olá, Bia, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente também. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui com a gente. Sabe que Jesus trouxe a realidade do reino de Deus não apenas para a nossa vida pessoal, mas para todas as realidades da nossa vida, não é? Então, eu oro para que aquilo que Jesus conquistou na cruz de redenção impacte todas as realidades da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, para a honra e glória do Senhor. Que porque você é um seguidor dele, as realidades do céu manifestem-se trazendo avanço
para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, e isso sirva como um testemunho de vivermos a nossa vida debaixo do governo de Jesus. Mantém-nos guardados e protegidos em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Amém. Vamos esperar só mais um pouquinho, vou dar mais um minutinho, ok? Ana, entrou mais uma Ana aí, bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Espera aí, eu vou fechar a porta aqui, minha esposa está pedindo, fecha a porta aí. Voltei. Chegou mais alguém enquanto eu saí um pouquinho? Simone! Oi, Simone, bem-vinda! Muito bom ter você aqui com a gente também, ok? Muito bem, nós vamos começar. 1 Pedro, hoje nós vamos ver 1 Pedro capítulo 2, versículos de 11 a 25. Nós vamos encerrar 1 Pedro, ok? Oi, Noêmia, deu tempo de eu falar um oi para você, hein? Chegando aí com a gente, muito bem. Vamos lá, eu vou ler, tá bom? Vou ler com você dessa vez, capítulo 2, verso 11 em diante. Amados, exorto-vos como peregrinos estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai o irmão, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente, porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem em qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Amém. Uau, que texto, hein? Vamos ver se entrou mais alguém enquanto eu estava aqui. Gigi, bem-vinda, Gigi. Muito bom ter você aqui com a gente. Cara, que texto fantástico esse do apóstolo Pedro. Ele é impactante para a vida da gente. Você pode perceber isso? Muito bem. O que Pedro está fazendo aqui? Veja, ele termina a sessão dele de conceito, ok? Onde ele está ensinando para a gente quem nós somos a partir da obra realizada por Deus através de Jesus Cristo em nosso favor. Ele termina dizendo então no versículo 9 do capítulo 2 que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, ou seja, a igreja é tudo isso que eu li aqui com um propósito. O propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Agora, a partir do verso 11, ele vai mostrar para a gente, isso é todo o capítulo 11, todo o capítulo restante do capítulo 2, todo o capítulo 3, é Pedro dando exemplos para a gente, práticos, de como é que a gente proclama as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a finalidade. Nós somos o povo eleito de Deus e estamos vivendo como peregrinos neste mundo. Nós não somos mais deste mundo. Nós pertencemos a Deus, nós somos propriedade dele, fazemos parte do reino dele, somos alvos da realidade do seu amor, somos agora os filhos da obediência, mas nós continuamos vivendo inseridos dentro dessa realidade de uma presente era que continua marcada pela rebelião e continua marcado pelo pecado. E devemos nos entender, então, assim como o povo eleito de Deus, também como um povo peregrino nesse mundo. Então, nós continuamos peregrinando nesse mundo. Enquanto nós peregrinamos nesse mundo, nós temos uma missão que nos foi dada por Deus, que é a de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como a gente faz isso? Como a gente proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? É isso que o apóstolo Pedro vai mostrar a partir do capítulo 2, versículo 11. Da sua carta e todo o capítulo 3. Ele vai nos dar exemplos práticos de como a gente proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como nós proclamamos as realidades do Evangelho, como nós proclamamos através da nossa vida as realidades do reino de Deus, de que nós somos pessoas que estamos vivendo como peregrinos nesse mundo, que fazemos parte já de um outro reino, ok? É isso que ele vai nos mostrar e nós vamos ver isso a partir de hoje, finalizando o capítulo 2, e depois nós vamos olhar como ele continua usando esses exemplos no capítulo 3, ok? Quem foi chegando por aí, deixa eu dar aqui meu oi para quem chegou. Toninho, bem-vindo. Mauro, bem-vindo também. Valéria, bem-vinda entre nós. Todos vocês são bem-vindos entre nós. Então vamos lá. Como é que nós proclamamos? Primeiramente, nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz através do nosso estilo de vida, que agora é um estilo de vida que não é mais marcado pelas realidades desse presente mundo mal, desse presente século da maldade. Nós vivemos, a nossa vida agora é vivida, é norteada a partir dos valores do reino de Deus. Olha quem está com a gente hoje aí, a Brígida. Bem-vinda, Brígida. Muito bom ter você aqui com a gente. Então veja, Pedro começa afirmando isso, verso 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Veja, essa afirmação dele está baseada no ensino que ele passou para a gente no capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1, ele diz que como resultado da obra de redenção realizada através da ressurreição de Jesus Cristo, pelo poder da presença da palavra viva que é Ele em nossa vida, nós devemos nos livrar de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E agora ele pega esse conceito e ele aplica isso na nossa vida. Ele diz no verso 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros a absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos estrangeiros nesse mundo, porque a nossa pátria já não é mais aqui, a realidade da nossa vida já não é mais essa que nós estamos inseridos aqui, marcado pela realidade da presente era má. Veja, nós vivemos inseridos nessa realidade, mas nós temos uma outra realidade dentro de nós, que é o reino de Deus. Nós nos vemos e nos entendemos agora como cidadãos de um outro mundo, de uma outra realidade que nós estamos aguardando chegar na sua plenitude, mas que nós já desfrutamos e já experimentamos dela, e por isso nós continuamos vivendo aqui, mas não mais baseados pelos valores que regem esse presente mundo. Por isso o apóstolo Pedro diz que nós devemos, como peregrinos e estrangeiros, nós temos que nos entender como peregrinos nesse mundo, nós temos que nos entender como estrangeiros. Um estrangeiro é alguém que não é daquele país. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu sou um estrangeiro ali, porque eu sou do Brasil.
Se um americano vem para cá, ele se vê como um estrangeiro aqui, porque ele é um cidadão da América do Norte. Se ele vem para o Brasil, ele se vê como um estrangeiro aqui, porque ele é da América do Norte. Por que nós somos estrangeiros aqui? Nós somos estrangeiros aqui porque quando nós nascemos de novo, nós somos tirados do reino das trevas e nós somos transportados para o reino de Deus, para o reino do seu Filho amado. Nós somos libertos da realidade das trevas e agora a gente vive dentro da realidade do reino de Deus. Nós vivemos sob um outro governo, sobre outros valores, sobre uma outra plataforma. E nós, vivendo nessa realidade, sendo parte dessa realidade, estamos vivendo aqui ainda nesse mundo. Portanto, nós somos estrangeiros aqui. Nós não somos mais daqui. Nós não pertencemos mais a essa realidade, embora nós estejamos vivendo aqui, ok? É a mesma coisa de você viajar para um outro país. Você viaja para um outro país, você está vivendo lá, mas você não pertence àquela realidade. Então, você precisa se entender assim, nós precisamos nos entender assim. Uma vez que o Evangelho nos alcançou, nós não fazemos mais parte dessa realidade, embora nós estejamos vivendo nessa realidade ainda. Então o apóstolo Pedro diz para a gente que a primeira maneira de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é mostrando através da nossa vida, através do nosso estilo de vida, que nós temos outros princípios, outros valores que estão regendo agora a nossa vida. Por isso ele nos diz no verso 12, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Eu gosto muito dessa tradução da King James, atualizada. Geralmente, a maioria das Bíblias trazem aqui, nesse final, a seguinte tradução. Esqueci. Estou tão acostumado já com essa tradução que eu esqueci a expressão que eles usam aqui. Mas essa expressão é melhor do que a que naturalmente acontece, naturalmente é usada. Se você tiver com a sua Bíblia aí, olha o verso 12 e você vai ver que a expressão que aparece no final do verso 12 não é essa expressão. Lembrei, no dia da sua visitação. A maioria das traduções trazem essa tradução no final. Eles glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Só que essa ideia passa muito para a gente a ideia de que as pessoas vão glorificar a Deus no dia da visitação, no sentido de quando Deus vier, quando Jesus vier. Mas a visitação da qual Pedro está falando aqui, que é traduzida aí, né, como visitação para você, na Bíblia da maioria, significa revelação. No dia da sua revelação, ou seja, no dia que o Evangelho, no dia que Deus, a partir da proclamação do Evangelho, visitar a vida da pessoa, tocar a vida da pessoa. Então o que o apóstolo Pedro está nos falando aqui é sobre a proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Através do nosso estilo de vida, as pessoas podem olhar para nós e as pessoas podem falar mal de nós porque somos seguidores de Jesus, elas podem nos caluniar, elas podem contar mentiras a respeito da gente, mas quando elas olham para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, para o nosso testemunho, elas não têm como argumentar contra nós. E aí no dia da visitação, ou seja, no dia que o Espírito Santo realmente visitar aquele coração, no dia que ele aplicar, ele revelar realmente a verdade do Evangelho para eles, eles vão glorificar a Deus, porque eles vão olhar para a nossa vida e eles vão dizer, uau, isso que eu estou ouvindo é a realidade, isso que eu estou ouvindo, essa mensagem que eu estou ouvindo é a verdade. Eu vejo isso na vida do fulano, eu vejo isso na vida do Beltrano, eu vejo isso na vida do Ricardo. Eu vejo isso na vida daquele cristão, entende? É revelação. A visitação aqui é a visitação do Espírito Santo revelando o Evangelho. Então a nossa vida proclama, através das nossas boas obras, através do nosso estilo de vida, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste atenção nisso. Isso que eu vou dizer para você é muito, muito poderoso. As pessoas podem argumentar contra os conceitos que nós apresentamos para elas, mas elas não têm argumento contra o nosso testemunho. Faz sentido? Eu vou repetir para você. As pessoas podem contra-argumentar em relação aos conceitos que nós apresentamos para elas, mas elas não têm argumento contra o nosso testemunho. Se a gente pega
a Bíblia, ou pega qualquer conceito teológico que seja verdadeiro, que seja correto, e a gente apresente para as pessoas dizendo, olha, Deus é amor, olha, Jesus Cristo morreu para nos salvar, olha, Deus é cheio de compaixão e de bondade. Nós podemos apresentar esses conceitos para as pessoas e as pessoas podem contradizê-los dizendo assim, bom, se Deus é bom assim, por que ele deixa que tal coisa aconteça? Sei lá. Mas quando você apresenta o seu testemunho, você conta para a pessoa a sua experiência com Deus, aquilo que você tem vivido com Deus, a pessoa não tem como argumentar. Ela pode não aceitar, ela pode não acreditar em você, mas ela não tem como contra-argumentar com você, porque é o seu testemunho. Então, nós somos chamados primeiramente para testemunharmos das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz através do nosso estilo de vida. Boas obras aqui não são apenas caridades, boas obras aqui têm a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa vida de piedade, ok? É uma expressão que o apóstolo Paulo gosta de usar bastante, vida de piedade. Pedro usa aqui, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, observando as vossas boas obras. Então as boas obras aqui têm a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com a maneira que nós lidamos com as circunstâncias, com as pessoas e etc. As pessoas não têm como contradizer isso. E quando o Evangelho, quando o Espírito Santo aplica a mensagem do Evangelho a elas, a nossa vida se transforma num testemunho vivo de que aquilo que está sendo dito para elas é uma realidade, é uma verdade. Então, a primeira maneira de nós testemunharmos, nós proclamarmos a respeito das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é através do nosso estilo de vida. Como nós vivemos com a nossa família, como nós nos comportamos, como nós lidamos com as pessoas que nos atacam e etc. E aí, Pedro vai então passar para a gente alguns direcionamentos sobre isso, ok? Sobre esse estilo de vida que a gente deve ter para testemunhar a respeito, proclamar a respeito das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, o primeiro exemplo que o apóstolo Pedro nos dá aqui sobre esse comportamento exemplar dentre os gentios é a postura que nós temos diante das autoridades. Ele diz que, verso 13, ele diz, por causa do Senhor submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governadores como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que fazem o bem. Então, uma primeira maneira de nós demonstrarmos diante da sociedade, demonstrarmos diante do mundo o nosso exemplar comportamento entre os gentios é a maneira que nós lidamos, a maneira que nós tratamos com as autoridades que Deus constitui sobre a humanidade. Esse é um negócio complicado, né? Porque nós temos a tendência, por exemplo, de falar mal do presidente Bolsonaro, nós temos a tendência de falar mal do presidente que era do Lula, não importa quem seja o presidente, ok? Se nós falamos mal das nossas autoridades, da mesma maneira que as demais pessoas fazem, atacando o caráter deles, veja, eu não estou dizendo que a gente não possa dizer, olha, essa decisão é uma decisão equivocada e tudo mais, eu estou falando sobre a gente ter uma postura de rebelião. Pedro diz que nós temos que ter uma postura de submissão aqui, e eu quero lembrar você que quando Pedro escreve isso, ele está escrevendo para um povo que está sendo perseguido pelo Império Romano. Pedro está dizendo aqui para um povo que está sendo perseguido pelas autoridades do Império Romano que eles deveriam se submeter à autoridade constituída, fosse o rei como principal monarca. O principal monarca aqui é o imperador de Roma. E ele está dizendo que eles deveriam se submeter ao imperador, sejam os governantes, como se eles fossem enviados para como por ele enviados, ele aqui o rei, enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Obviamente Pedro está partindo aqui de um pressuposto que tem a ver com o fato de que as autoridades humanas que são constituídas por Deus, elas são constituídas para a promoção do bem.
Veja, é muito importante você entender aqui, Pedro não está falando a respeito dessas autoridades, elas serem, conhecerem a Deus, ou elas temerem a Deus, ou elas serem piedosas, ou elas serem submissas a Deus, ele não está falando disso. Às vezes nós achamos que para as coisas darem certo na nossa nação, nós precisamos que o governador, o presidente, ou seja quem for, seja cristão, seja evangélico. Não, o que nós precisamos é simplesmente que as autoridades que são constituídas por Deus entendam que o papel delas é condenar o mal e promover o bem. E Pedro diz que nós temos que ser submissos, nós demonstramos o nosso comportamento exemplar quando nós nos portamos em submissão às autoridades. Então, uma coisa é nós olharmos, nós discordarmos talvez de uma lei ou de uma diretriz, outra coisa é a gente atacar as autoridades. Eu tenho visto isso acontecer demais hoje em dia, no Facebook, nas redes sociais, e infelizmente um monte de cristãos fazendo isso, atacando a pessoa, falando contra a pessoa. Não é a nossa tarefa fazer isso. A nossa tarefa é orar por eles. A nossa tarefa, de acordo com as escrituras aqui, é sermos submissos às autoridades. Mesmo quando nós estamos numa condição de perseguição. Isso é muito interessante colocado por Pedro, porque veja, talvez a gente pudesse pensar, bom, os cristãos da época pudessem pensar, bem, nós estamos aqui enfrentando perseguição de romanos, nós temos que lutar contra eles. Os zelotes, por exemplo, eles geralmente tinham essa posição. Nós temos que lutar, nós temos que pegar as armas, temos que lutar contra Roma, temos que nos libertar dele. E o apóstolo Pedro vem aqui e diz para os cristãos, não é isso que nós temos que fazer, não é essa direção que vocês têm que tomar. Vocês não vão responder à perseguição que vocês sofrem com violência. Vocês devem responder à perseguição que vocês sofrem com submissão às autoridades. Por quê? Porque as autoridades são constituídas por Deus e espera-se que elas castiguem o mal e elas promovam o bem. Se elas não estão fazendo isso, é uma outra conversa, e Deus vai tratar isso com elas, mas é isso que se espera. Ele diz, um outro exemplo que ele nos dá aqui, sobre nós proclamarmos a partir do nosso estilo de vida, é através da nossa prática do bem para com todas as pessoas. Olha o verso 15, ele diz assim, porque a vontade de Deus é que pratiquem o bem, é que praticando o bem, calais a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Então nós estamos proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando no nosso estilo de vida nós praticamos o bem para com todas as pessoas, mesmo para com aquelas que respondem a nós com o mal. Nós praticamos o bem. Ele diz que nós somos livres, considerando que sois livres. O Evangelho nos libertou. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas que, uma vez que o Evangelho nos libertou, a gente não deve usar a liberdade do Evangelho para dar ocasião à carne. A mesma coisa o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Então, servos de Deus praticam o bem. Você precisa praticar o bem na sua casa, você precisa praticar o bem no trânsito, você precisa praticar o bem no seu trabalho, você precisa praticar o bem na sua escola. As pessoas que fazem o mal para você precisa responder a elas com o bem. Quando nós temos essa atitude, então, no dia da visitação do Espírito Santo de Deus com o Evangelho na vida de uma pessoa que não conhece Jesus ainda, ele vai glorificar a Deus diante da revelação do Evangelho, por causa do nosso estilo de vida. Ele vai olhar para aquilo que ele está ouvindo e ele vai dizer, isso é assim, porque eu vejo isso assim na vida daquela pessoa que é um seguidor de Jesus. Eu vejo isso assim na vida daquela outra pessoa que é um seguidor de Jesus. Eu vejo isso assim na vida daquela outra pessoa que é um seguidor de Jesus. Mas veja, não existe nada mais terrível, queridos, do que quando nós proclamamos o Evangelho, nós vermos as pessoas resistindo ao Evangelho com base, como pretexto, tendo como base, como pretexto, o estilo de vida de cristãos.
dizendo, não, eu não quero o evangelho, eu não quero aceitar essa revelação que o Espírito Santo de Deus está me trazendo, essa visitação que o Espírito Santo de Deus está me fazendo, porque eu conheço aquela pessoa que se diz cristã, que diz que é cristã, que diz que vai naquela igreja, olha como é a vida dela, olha o que ela faz, olha como ela vive. Eu não quero isso para a minha vida. Terrível. Isso é terrível. Então veja, o nosso estilo de vida precisa dar subsídio para a mensagem do evangelho que está sendo pregada. As pessoas, quando ouvem a mensagem do evangelho e elas olham para a nossa vida, elas dizem, eu quero isso, porque veja, isso tem tudo a ver com a maneira que aquela pessoa vive, eu quero viver como ela vive. Aquela pessoa só faz o bem para os outros, eu quero ser como ela. Então esse é o segredo dela, é a presença da vida de Jesus nela, é a presença do poder desse negócio que eles chamam de evangelho nela. Então eu quero isso para mim. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui para a gente. Então, submissão à autoridade, prática do bem, a maneira que nós tratamos as pessoas, é outro exemplo que ele nos dá. Veja o verso 17, ele diz assim, tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, não apenas as pessoas que nós gostamos, não apenas as pessoas que vão com a nossa cara, não apenas as pessoas que concordam conosco. Tratai todas as pessoas com reverência. Novamente, isso é algo que eu tenho visto, lamentavelmente, sendo uma postura assumida por cristãos, por pessoas que afirmam serem cristãs, de uma forma muito terrível, muito horrível, principalmente através das redes sociais. Eu posso discordar de uma pessoa sem ter que desonrá-la, mas a gente vê hoje em dia nas redes sociais aquelas pessoas que se afirmam cristãs, atacando outras pessoas, falando com outras pessoas sem nenhuma reverência. Você pode discordar do governador de São Paulo, você pode discordar do presidente da República, você pode discordar de um irmão que tem um pensamento diferente com você, sendo reverente para com a pessoa dele. Mas o que o mundo faz hoje é tratar as pessoas com irreverência, com desrespeito. Infelizmente eu tenho visto muitos seguidores de Jesus, muitas pessoas que se afirmam seguidores de Jesus fazendo isso, e se elas estão fazendo isso, elas estão pecando, elas estão agindo de uma maneira errada. O apóstolo Pedro está dizendo para a gente que esse tipo de estilo de vida não proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, atrapalha a proclamação de quem Deus é. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós escrevemos na internet, com como a gente fala com as pessoas. Você precisa tomar cuidado com as coisas que você posta no Facebook, porque você não pode desonrar as pessoas. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, tratai todas as pessoas com a devida honra. Quando nós fazemos isso, nós estamos testemunhando daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso, diz o apóstolo Pedro, que no contexto dele lá, incluía inclusive a maneira que os escravos deveriam lidar com os seus senhores. Olha o verso 19, pois é louvável, verso 18. Escravos, ele diz, escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Isso para muitos de nós é um soco na boca do estômago. Ou não é? Veja, na cultura de Pedro, na cultura que Pedro está escrevendo, havia as castas e haviam os escravos. E as pessoas escravas, é interessante a gente ver isso no Novo Testamento. As pessoas que são escravas, você não vai ver no Novo Testamento o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, ou qualquer outro escritor do Novo Testamento dizendo para uma pessoa que é escrava: ei, livre-se da sua escravidão. Você precisa lutar contra a sua escravidão. Não, o apóstolo Paulo diz que se um escravo tem a oportunidade de conseguir a sua liberdade, que ele o faça, mas que ele não viva tentando conseguir isso. Apenas se acontecer, tudo bem. Mas nós não conseguimos entender isso hoje em dia. Nós achamos que ser cristão, que o cristianismo tem a ver com nós lutarmos por questões sociais. Olha, você pode ficar muito contrariado com o que eu vou dizer agora, você pode até mesmo discordar do que eu vou dizer agora para você, mas eu quero dizer para você que você não vai ter nenhum fundamento na Bíblia que nos ensine
que nós devemos lutar por questões sociais. Nenhum. Ao contrário, o que o apóstolo Pedro diz aqui é que se um escravo, aquela pessoa que é escrava e ele foi alcançado pelo evangelho e ele é escravo, ele precisa lidar com o seu senhor de uma maneira digna, de uma maneira que reverente, de uma maneira que o honre. E ele diz que isso não era para ser feito apenas para com senhores que eram bons, mas também bons e sensatos, mas também com os perversos. O evangelho é um negócio doido. O reino de Deus é uma realidade que coloca a nossa vida de cabeça para baixo. Veja, isso é difícil. Nós não temos uma realidade de escravidão, mas você pode trazer isso para o seu contexto, por exemplo, profissional. Pedro está dizendo aqui para você, olha, você deve lidar com respeito, você deve lidar com reverência, você deve lidar com honra para com o seu patrão. Não apenas com os patrões que são bons e sensatos, mas também com aqueles que agem de forma injusta para com você. E ele vai dizer o porquê disso. No verso 20 ele vai dizer assim: porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos por haveis praticado mal, entretanto se suportais sofrimento quando fazei o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Então o argumento, o raciocínio de Pedro é o seguinte: bom, se você for ser castigado porque ele está falando para escravos, ok? Se você é escravo, você ser castigado porque como escravo você está fazendo as coisas erradas, você está desobedecendo o seu patrão, o seu senhor, você está sendo rebelde, você está roubando dele, você está criando rebelião, que vantagem tem? Você está praticando mal, então você vai ser castigado mesmo, mas se você está praticando bem e você for castigado por isso, então há virtudes, porque você está vivendo de conformidade com os valores do reino de Deus, como um peregrino, um estrangeiro nesse mundo, mesmo sofrendo castigo por causa disso. Você está honrando a Deus, porque você não está abrindo mão dos valores do reino de Deus por causa das circunstâncias que vêm sobre a sua vida. De novo, você pode trazer isso para o seu contexto. Isso pode ser aplicado, por exemplo, dentro do seu contexto profissional, onde você trabalha, você dá o seu melhor, mas você não é reconhecido, ou então você não recebe o salário digno que você deveria receber, ou então porque você foi injustiçado e foi mandado embora de forma injusta. Pedro está dizendo, olha, você não deve denegrir essa pessoa, mesmo que ele tenha feito isso com maldade, mesmo que ele tenha feito isso de uma maneira errada. Por quê? Porque você é chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se você tiver uma atitude correta, então quando o evangelho chegar na vida desse patrão que te mandou embora, que agiu de forma injusta com você, e o Espírito Santo se revelar a ele, revelar a verdade da vida de Jesus para ele, a sua vida, o seu estilo de vida, a maneira que você se comportou dentro do seu trabalho, vai ser uma bomba caindo sobre ele, e esse cara vai dizer, nossa, realmente assim, eu tive um funcionário aqui que vivia essa realidade. Eu sei do que vocês estão falando porque eu vi isso na vida dele. Bom, e eu sei que tudo isso que eu estou falando aqui coloca um caroço de abacate na nossa goela. Toda essa postura que o apóstolo Pedro está dizendo que a gente deve ter aqui de bondade, de reverência no meio da maldade, faz com que venha na mente da gente, não, mas é a justiça, isso é injusto, isso não está certo, isso não é correto, onde já se viu? E não só eu sei, o apóstolo Pedro também sabia, e mais do que eu e você, e do que o apóstolo Pedro, o Espírito Santo também sabia. Então veja só como o Espírito Santo inspira Pedro para terminar essa seção do texto. Ele diz assim, para essa obra, ou seja, para essa vida de proclamação, para essa tarefa de proclamação das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, através do seu estilo de vida, é que vocês fossem chamados. Pois Cristo também sofreu por vós,
legando-vos também esse exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Eu não consigo ler esse texto sem imaginar Pedro pensando o seguinte: bom, eu acabei de escrever aqui algumas coisas bem difíceis para esse pessoal. Eu acabei de escrever aqui que através do estilo de vida deles, como peregrinos e estrangeiros desse mundo, eles devem proclamar as virtudes daquele que chamou-os das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acabei de escrever aqui que eles precisam ser submissos às autoridades, mesmo que essas autoridades os estejam perseguindo. Eles devem tratar a todos praticando bem, mesmo aqueles que geram contexto de maldades para ele. Eles devem tratar todas as pessoas com reverência, mesmo aqueles que são maus para com eles, mesmo aqueles que os ferem, os ofendem. E eu sei que vai ser difícil esse pessoal admitir que precisa viver assim. E aí o que Pedro faz? Ele diz: olha, vocês foram chamados para esse estilo de vida, porque Jesus viveu esse estilo de vida. E aí, não tem argumento. Veja, Jesus, eu posso fazer muitas coisas certas, mas eu também faço muitas coisas erradas. Jesus nunca fez nada errado, ele fez tudo certo. Jesus é 100% perfeito. E Jesus viveu a vida dele num mundo marcado por cada uma dessas realidades. Num mundo marcado por um governo injusto, num mundo marcado por pessoas que fizeram e promoveram mal para ele, viviam fazendo ciladas para ele, mentindo contra eles. Então, Jesus é o exemplo, é o modelo do estilo de vida que Pedro está dizendo que nós devemos ter. Isso não é impactante? Bum! É uma bomba explodindo na mente da gente, no coração da gente. Nós não podemos reclamar de nada disso, sabe por quê? Porque o próprio Jesus viveu dentro desse contexto. Deus não está dizendo para você fazer algo que ele mesmo não esteve disposto a fazer. Deus não está falando para você ter uma atitude que ele mesmo não a tenha tomado através da vida de Jesus Cristo. Eu sempre gosto de dizer que tudo aquilo que Jesus manda a gente fazer, ele mesmo fez antes. Pedro está dizendo para a gente ter uma série de atitudes, uma série de posturas aqui, que representam um estilo de vida que o próprio Jesus teve, o próprio Jesus viveu. E para isso ficar mais claro, Pedro diz: ele não cometeu pecado algum. Veja, eu e você cometemos pecado, mas Jesus não cometeu pecado algum. Nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Engano é encontrado na nossa boca. Muitas vezes a gente fala aquilo que não é verdadeiro. Jesus nunca falou o que não era verdadeiro. Sempre foi 100% correto, 100% justo. Quando insultado, aí veja, ele que não tinha pecado nenhum, que nenhuma maldade houve em sua boca, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Então, Jesus é o molde daquilo que Pedro está dizendo que eu e você precisamos ter como um estilo de vida. Uau! Nós devemos agir da mesma maneira que Jesus agiu, porque a vida de Jesus está em nós. Nós podemos agir da mesma maneira que Jesus agiu. Por quê? Porque o poder da vida dele, através do seu sacrifício, trouxe a realidade do reino de Deus para nós, e nós podemos viver da mesma maneira que ele viveu. É isso que Pedro vai colocar agora para fechar o texto no verso 24 e 25. Ele diz: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Veja, Jesus levou todos os nossos pecados sobre ele no madeiro, para que agora a gente possa morrer para os pecados. A gente tem o poder para morrer para os pecados, a fim de que morresse para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça. Nós podemos, Jesus morreu por nós e ressuscitou para que nós pudéssemos viver para a justiça, ou seja, para que a gente pudesse ter esse estilo de vida que Pedro acabou de descrever aqui para a gente. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, vivieis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo das vossas almas.
Ou seja, Pedro está dizendo, o que eu estou pedindo para vocês fazerem, vocês têm poder para fazer, porque Jesus morreu por vocês, porque Ele carregou sobre Ele todos os nossos pecados, toda a nossa enfermidade. Nós não estamos mais escravos dessa realidade do mundo que nós estamos inseridos, nós nos convertemos para o pastor e bispo das nossas almas, ou seja, nós vivemos agora a nossa vida moldada pela vida de Jesus. Que forma joia da gente terminar a nossa semana, sabendo que a nossa vida está modelada na vida de Jesus, para que a gente possa testemunhar dos poderosos feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós fazemos isso a partir de um estilo de vida que é o reflexo da própria vida de Jesus que está em nós. Pedro nos deu alguns exemplos aqui, ele vai continuar nos mostrando outras maneiras de nós testemunharmos dos feitos poderosos daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz através da nossa vida, no capítulo 3, e nós vamos ver isso na segunda-feira que vem, ok? Então, fique comigo, fique junto, vamos continuar aí estudando 1 Pedro juntos. Se você entrou na live e já tinha começado, quero lembrar que ela vai ficar salva aqui no feed do Instagram da nossa igreja, ok? Você tem condição de assisti-la então logo imediatamente depois que eu sair daqui, ou então você pode assistir também através do meu canal no YouTube, Plataforma do Reino. Não é o canal da igreja, é o meu canal, ok? Plataforma do Reino, fica salvo lá também. Que Jesus abençoe a sua vida, que Ele te dê um final de semana maravilhoso. Deixa eu ver quem mais entrou por aqui, para eu dar um meu alô, e depois eu vou orar ainda encerrando com a gente, porque essa é a nossa última live dessa semana. Falei com a Gigi. Não, olá Gigi, bem-vinda. Não, terminei com a Brígida, né? Olá Brígida, já falei oi pra Brígida. Ei Johnny, legal Johnny, você tá com a gente aqui, que show, cara. Poliana, bem-vinda também. Gigi, bem-vinda. Legal demais ter cada um de vocês aqui com a gente, ok? Olá Cíntia, que bacana que você entrou, conseguiu entrar hoje. Muito bom. Igreja Presbiteriana em Indaiá, olha aí, gente da nossa igreja filha por aqui. Deus abençoe vocês também, todos vocês, em nome de Jesus. Muito legal. Fábio Amaral, oi Fábio, conseguiu estar hoje com a gente? Que joia, muito bom. Quem mais que esteve por aqui? Ok, eu acho que são esses. Se eu deixei de saudar alguém aí enquanto eu estava falando e você entrou, sinta-se saudado da mesma maneira, ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui. Como a tua palavra é maravilhosa, como ela é desafiadora. Louvado seja o Senhor. Ó Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não nos manda fazer nada que o Senhor mesmo não tenha feito. Obrigado porque o poder do Senhor, o poder da sua obra, o poder daquilo que o Senhor realizou por nós na cruz, através da sua morte, através da sua ressurreição, nos trazendo de volta para ti, nos capacita a termos um estilo de vida através do qual os poderosos feitos do Senhor são proclamados a todos, de uma maneira que quando o teu Espírito chega com a revelação do Evangelho, eles não tenham desculpas para não serem impactados por essa verdade. Pai, tome as nossas vidas nas tuas mãos, nos dê uma boa noite de descanso, de sono, nos dê um final de semana também cheio da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada um daqueles que estão aqui, suas casas, suas famílias, Senhor. Eu peço em nome de Jesus por aqueles que vão ainda ter contato com essa live, Senhor, mais tarde gravado, que a mensagem do Senhor chega no coração de cada um deles. Eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, pela nossa nação. Espírito Santo de Deus, passeie com a tua cura sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Coronavírus, morra, retroceda na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, eu peço acima de tudo que o Senhor traga a nós, como seus seguidores, como cidadãos do teu reino, uma postura, Senhor Deus, diante de tudo aquilo que a gente tem visto acontecer, diante das atitudes, ó Senhor, principalmente na internet, de discordialidade, Senhor, de agressividade, ó Deus, não seja respondida assim por nós, que a nossa postura, a nossa fala, nosso posicionamento traga, Senhor Deus, das realidades do teu reino, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, move teu reino, Senhor.
Move teu reino, move a tua salvação, ó Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Bendito seja o Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, o Senhor nos amou primeiro, o seu amor foi derramado em nosso coração através do teu Espírito, e nós respondemos ao Senhor com o amor que o Senhor derramou em nós, e nós queremos que esse amor extravase através de nós, atingindo a vida das pessoas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, mova-se através de nós, com sinais e maravilhas, enquanto nós proclamamos a tua palavra, que o nosso estilo de vida possa, Senhor Deus, promover conexão com a realidade do teu reino. Nós te pedimos um aumento, Senhor amado, de curas, de sinais, de milagres, de maravilhas sendo realizados através da tua igreja, através do teu povo, que fique evidenciado a todos, ó Deus, a realidade de que o teu reino chegou, que nós somos peregrinos aqui, que nós somos cidadãos de uma outra pátria, e que o Senhor está convidando pessoas e convocando pessoas para saírem das trevas e virem para a realidade desse reino de amor e de graça que o Senhor nos oferece, em nome de Jesus, amém, amém, beleza? Beijo no teu coração. Se você quiser participar conosco no domingo, 10 horas da manhã, nós temos o nosso encontro da Igreja em Casa, ok? Esse domingo nós vamos estar começando uma nova série, conte comigo, chama a série, vai ser muito, muito bacana, muito joia. Convide as pessoas, ore pelo nosso encontro. Apesar de tudo isso que a gente está vivendo, a graça de Deus está sobre nós, a glória do Senhor enche toda a terra, a bondade do Senhor é vista a cada instante, a cada momento, que a gente tenha uma resposta de gratidão a Ele, ok? Deus te abençoe, até mais.